Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos. Meu Instagram é Escolha Investir Sempre, porque como a gente sempre reforça, é importante a gente investir sempre, pessoal, porque o nosso futuro depende disso. Vivemos num mundo capitalista, um mundo onde você ter recursos e ter uma fonte de renda é fundamental para garantir a sua subsistência, certo? Então, pessoal, vamos fazer o nosso tradicional giro de notícias e depois vamos falar de coisas muito interessantes. Vamos falar um pouquinho de finanças comportamentais. Você sabia que o simples fato de você pensar em alguma coisa, seja o que for, né, a forma com que você pensa e não necessariamente o conteúdo do seu pensamento afeta os seus investimentos, afeta a sua forma de investir e pode ter um impacto no seu resultado como investidor? Pois é, a gente vai falar sobre essas coisas filosóficas e outras ideias daqui um pouquinho. Mas primeiro, vamos fazer o nosso giro de notícias. O que está quente, pessoal? A Selic subiu. Agora estamos com 5,25. O Banco Central aumentou o nível do remédio, né? Aumentou a amargura do chá, porque quanto mais amargo é o que cura, né? Segundo o ditado popular. Agora temos uma Selic de 5,25, ela estava em 4,25. Os últimos incrementos vinham sendo de 0,75 pontos percentuais e agora veio de 1% na lata, assim. Pô, toma aí 1%. Aumentou. E agora a perspectiva é que a gente feche o ano não mais em 6,5%, como a maioria dos economistas estavam achando, mas sim em pelo menos 7% até o final do ano. Então, a gente espera que em alguns meses, né, quando o efeito desses incrementos começar a ser sentido na economia, a gente espera que tenha um nível de retração econômica, né, uma freada, porque a gente tem que lembrar que sempre que se aumenta os juros, pessoal, isso deixa tudo mais caro, os financiamentos, os empréstimos, né, o custo dos materiais, dos insumos, tudo tem uma relação de cascata, onde vai sendo aumentado o preço. E quando tudo aumenta o preço, as pessoas tendem a gastar menos, né? Então, a gente espera que a ideia é que o Banco Central consiga, com isso, com esse movimento, controlar a inflação, que é o grande dragão, né? O grande inimigo do Banco Central, o grande inimigo da nossa economia, e que está muito alta, né? Em 12 meses, o IPCA estava na faixa de 8,9 já. Então, poxa, muito alto, sendo que a gente se acostumou a ficar aí na faixa de 4,5, né? Então, agora a ideia é que daqui a algum tempo esse incremento de juros vai fazer efeito e quem sabe fazer a meta convergir para 2022. A gente já falou que para esse ano o Banco Central já sabe que não vai conseguir cumprir a meta de 5,25, né? Então, para o ano que vem, que é 3,5, o centro da meta, né? O 5,25 é o teto da meta. Para o ano que vem, que é 3,5, ele espera, com esses incrementos mais potentes agora, que no meio do ano que vem, ou para o final do ano que vem, ele consiga atingir o centro da meta definida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Bom, pessoal, além da Selic, o que teve de notícia importante lá nos Estados Unidos? O payroll, né? O nível de desemprego, né? O nível de criação de empregos, aliás, lá nos Estados Unidos. Então tiveram 947 mil novas vagas criadas contra uma expectativa média de 850 mil. Então foi assim, na medida para ficar tudo lindo. Foi acima do esperado para mostrar que a economia está forte, mas não foi forte demais, tipo mais de 1 milhão, para poder dar um medo de superaquecimento. Por que isso é importante? Por que esse equilíbrio é importante? Porque se fosse forte demais, ia gerar medos, né, receios, temores, que o Banco Central de lá, o Fed, né, o Federal Reserve, que ele pudesse aumentar a perspectiva ou acelerar a perspectiva de começar algum tipo de contração, seja para diminuir a compra de títulos mensais que eles fazem, que é a injeção que eles fazem de dinheiro na economia todo mês, ou seja, para até flertar com um aumento de taxa de juros mais cedo que o previsto. A gente vem falando aqui muito tempo que eles estão jurando de pé junto, jurando mesmo assim, falando, papai do céu, eu juro, não vamos aumentar os juros antes de 2023. Então tá todo mundo acreditando porque eles têm repetido isso com insistência, então a gente tem que acreditar, né? Por enquanto está valendo. E aí esse payroll veio bem na medida para não tirar nem o medo de que eles possam mudar esse discurso, né? Para não gerar nenhum temor de que isso pudesse ser alterado e ao mesmo tempo na medida para vir um pouco acima da expectativa e mostrar um otimismo, né? Sustentar um otimismo com a bolsa que está fazendo o quê?
Recordes, recordes, recordes. É isso aí, é recorde lá de novo. É recorde, é recorde, é recorde. S&P acima dos 4.400 pontos, Nasdaq acima dos 15.100 pontos e o Dow Jones acima dos 35 mil pontos. Pois é, então lá na Bolsa Americana a coisa tá assim maravilhosa. É recorde atrás de recorde, notícia boa atrás de notícia boa, as empresas dando lucro acima do previsto, né? Os resultados incríveis. Quem não viu o resultado da Amazon, pô, que coisa incrível, cara. Mais de 20 bilhões de dólares de lucro. Então, assim, eles estão num momento muito positivo. E agora, recentemente, o Joe Biden conseguiu a aprovação também de um pacote extra de incentivo à infraestrutura de mais de 550 bilhões de dólares. É pacote atrás de pacote. É imprimir dinheiro e jogar na economia. Imprimir dinheiro e jogar na economia. Então, isso, por incrível que pareça, está funcionando. E a lição que ficou de 2008 é: se você tem um problema financeiro e está precisando resolver, imprima dinheiro. E se não funcionou, é porque você não imprimiu o suficiente. Essa foi a lição de 2008. O pessoal demorou para começar a injetar forte, depois que injetou a coisa começou a melhorar, e desde então a lição foi essa. Toda vez que eles injetam muito dinheiro, acaba dando certo, porque o índice de absorção desse recurso é muito grande, porque o dólar é a moeda mundial. Então, eles têm essa carta na manga, enquanto eles forem a moeda mundial, eles vão ter esse poder de injeção, de impressão de dinheiro vultuoso, né? Dinheiro muito grande, e conseguir get away with it, né? Conseguir dar certo, sair sem nenhum problema com isso, sem gerar inflação, que é o grande temor quando os outros países fazem esse tipo de coisa. Bom, pessoal, aqui na Bolsa, aqui no Brasil, a nossa Bolsa, ela perdeu aquele suporte. A gente vinha falando, né, da lateralização, num canal de lateralização com suporte em 125. Esse suporte ruiu, né? E depois disso a gente viu o índice chegar a flertar com 121, uma queda braba ali, de 125 para 121. E agora está sustentando um novo suporte ali nessa faixa entre 121 e 122. E assim, a nossa Bolsa é valente, a bichinha é guerreira, porque contra tudo e contra todos, contra esse tipo de política louca aí, de falar isso, falar aquilo, de muita verborragia, né, política por todos os lados, do lado do tribunal, do lado do executivo, do lado do legislativo, na CPI, né, o que não falta é palavras incandescentes, né, no nosso cenário político. E aí, com tudo isso, a Bolsa ainda está sustentando, né? Isso é incrível, né? Então, assim, os fundamentos econômicos, pessoal, continuam positivos, os valuations continuam muito atrativos. As empresas brasileiras vêm surpreendendo com seus lucros. Porém, a nossa Bolsa não consegue acompanhar e continua relativamente barata porque o noticiário não ajuda, né? E a gente precisa lembrar, mais de 50% de quem investe aqui é investidor estrangeiro, investidor internacional. O que você pensaria se você fosse um investidor internacional lá do outro lado do oceano, né, ou lá na outra ponta do continente, e ficasse vendo essa verborragia no noticiário que a gente vê? O presidente ameaçar jogar fora das 4 linhas da Constituição, né, ficar nessa, a hora de fulano vai chegar, a hora de ciclano vai chegar, ninguém é mais macho que ninguém, né, coisas pérolas desse nível, né, e aí ele falando de quem? De ministros do Supremo, né, não era de um outro mané num boteco, não era papo de maluco em bar, não. Era um presidente falando de um ministro do Supremo. Ninguém é mais macho que ninguém, né? A sua hora vai chegar, fulano. Meu Deus, né? Então, assim, complicado, nosso cenário político aí não ajuda, mas o pior de tudo, pessoal, é parar para pensar nas teorias conspiratórias, que tudo isso pode ser nada menos que uma cortina de fumaça, no bom estilo de passar a boiada, para poder fazer outros projetos muito mais polêmicos, muito mais relevantes para o país do que ficar discutindo papelzinho da urna eletrônica, né? A urna que há anos e anos vem sendo usada, que elegeu todo mundo que está lá no Congresso, que agora de repente começaram a achar ruim, estão sendo eleitos seguidamente com a mesma urna e agora de repente ela ficou ruim, ficou pouco confiável, né? E aí o que acontece? Enquanto isso, lá outros projetos vêm tramitando. Tem um projeto, pessoal, com mais de 900 artigos, sendo o projeto de maior impacto na mudança das regras eleitorais, e ninguém está falando disso. Por quê? Porque está todo mundo ocupado falando do papelzinho, né? Falando da urna eletrônica, em vez de falar da reforma, da reforma eleitoral que está em curso, que vai tirar vários poderes do TSE
vai tirar vários poderes de fiscalização, vai abrir de uma forma sem precedentes para os partidos políticos fazerem o que quiserem com o dinheiro das verbas eleitorais. Literalmente é isso, pessoal. Fazer os institutos de pesquisa terem que provar a efetividade das pesquisas deles nos últimos anos para poder divulgar uma pesquisa. Enfim, basicamente a regra é dificultar ao máximo para que mude qualquer coisa, facilitar ao máximo para que as coisas permaneçam como estão. Essa é a moral das entrelinhas desse tipo de proposta que está em andamento. E nada disso vem ganhando mídia. Por quê? Porque a gente está ocupado falando do papelzinho. O papelzinho. Pois é, infelizmente esse papelzinho, esse é o cara mais midiático desse país, cara. Esse senhor papel comprovante da eleição aí. Só dá ele na capa de todos os jornais. Infelizmente é isso. Bom, fechado esse capítulo de notícias, eu queria trazer um outro assunto mais gostoso, mais bacana. Pessoal, finanças comportamentais. Para a gente dar certo no mundo dos investimentos, existem várias variáveis, são várias coisas, né? Então, primeira coisa é a gente estudar. E assim, sabe uma coisa que eu já percebi assim, de observar clientes, observar investidores e de me auto-observar ao longo desses anos que eu também trabalho com investimentos, é que a definição de um perfil de investidor de alguém é algo extremamente pessoal, assim, algo muito intrínseco. Então, assim, a grande maioria das pessoas ela tem uma propensão natural. Então, você pode ter uma propensão natural a ser conservador, ou uma propensão natural a ser mais moderado, ou uma propensão natural a ser mais agressivo. Mas a partir disso, em geral, as experiências vão formando também, vão dando, né, um caldo aí para formatar qual vai ser o seu perfil efetivamente de investimento. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, uma pessoa que é agressiva, que tem uma propensão a ser investidor agressivo, ele é um cara que, em tese, está disposto a correr mais risco para ganhar mais retorno, né? Isso é natural. Você espera que o nível de risco maior seja remunerado com um nível de retorno maior. Essa é, inclusive, a lógica. Só que, assim, se você fizer, vamos dizer que você seja um cara moderado, e aí você tomou uma iniciativa de fazer uma operação agressiva, uma operação bem pontual para testar. Vamos supor que deu certo. Você acha que você vai pensar que você teve sorte? Você acha que você vai pensar, pô, cara, né, dei uma sorte, não vou fazer mais isso porque é muito arriscado. Ou você vai pensar assim, caramba, deu certo, vou fazer de novo. O que você acha que você vai fazer? A grande maioria, eu acredito, que vai falar assim, vou fazer de novo, vou tentar de novo. E vai. Aí você vai fazer uma nova operação com um pouquinho mais de risco. E aí deu certo. O que você acha que você vai fazer? Você vai pensar, não, mas agora foi risco demais, não vou arriscar mais. Ou você vai pensar assim, eu quero mais. Então, percebam, o nível de investimento, o perfil de investidor de alguém, ele é moldado pela sua propensão natural mais uma derivada aí das suas experiências como investimento. Então, se você tiver uma situação fatídica aí de acertar vários investimentos, né, de dar certo, dar lucro, aumentando os níveis de risco, a tese, pessoal, é que você só vai parar com isso quando você perder dinheiro. Quando você tiver algo que te faça raciocinar, refletir de que não deu mais certo. Então aí você vai pensar, até ali eu não vou mais, né? Até aqui eu fui, deu certo, eu vou. Daqui em diante eu não vou mais. Então, o perfil de investimento, ele tem esse cunho de experiência, né? Principalmente para quem tem um nível mais moderado ou mais agressivo. Em geral, a gente vai perseguindo o nosso perfil com experimentos até que algum teto, alguma limitação imposta pela vida real da gente, faça a gente repensar isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque se alguém chegasse para você e te explicasse isso que eu estou falando agora e falasse, olha, não significa que porque você fez uma operação mais arriscada e deu certo, que toda vez que você fizer vai dar certo. Né? E nem que você tenha esse perfil para ficar fazendo isso sempre. Porque e se desse errado? Você estava disposto a aceitar isso, a viver com aquela consequência, entender que faz parte do jogo, né? Lamber as feridas e tocar em diante? Então é super importante a gente pensar sobre isso, pessoal. O George Soros, um dos grandes investidores mundiais, tem vários livros, super recomendo os livros deles, é um cara muito... Ele tem assim, ideias incríveis, fantásticas, né? Ele é um filósofo, né? Ele gostaria de ter sido mais bem sucedido como filósofo do que como investidor, ele fala isso nos livros dele, e ele usa uma teoria muito particular, uma teoria que ele desenvolveu
para investir. E essa teoria, ela fala justamente sobre o como a gente pensa impacta na forma com que os investimentos se desdobram. Isso explica um pouco da questão das bolhas, né? A gente já falou um pouco sobre bolhas. Bolha, pessoal, é uma coisa que acontece enquanto ninguém está percebendo e vai inflando, vai inflando, vai inflando. E aí quando as pessoas começam a perceber e gera um movimento de euforia, em geral, chega o que o George Soros chama de momento da verdade, e aí nesse momento da verdade, se a tese se prova falsa, a bolha explode, e aí, como um castelo de cartas, né, some de repente, né? Aquela bolinha de sabão que fica gigante, você dá um toquinho, some no ar, né? Sem deixar vestígios. Então, a ideia do George Soros, pessoal, a reflexividade, que é a teoria dele, diz o seguinte: o que a gente pensa tem impacto nas nossas decisões e nas decisões do mercado. Não somente o que a gente faz efetivamente. Então, o que a média das pessoas está pensando reverbera, eu gosto dessa palavra, reverbera, e essa reverberação retroalimenta alguma tese. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ação da Varig, anos 2000, 2005, 2006 mais ou menos. A ação da Varig, pessoal, foi no pré-mensalão ali. A Varig estava com vários problemas, né? E aí, de repente, a ação da Varig saiu na casa de 15 a 20 centavos para bater nada menos do... Pessoal, isso assim, menos de 2 meses, se não me engano, tá? Saiu de 20 centavos para R$9, 9,30, se não me engano, foi na máxima. E isso em coisa de 1 mês e meio, 2. Por quê? O que aconteceu? A Varig de repente virou uma mega empresa estelar, virou uma empresa que valeria ser salva. O que aconteceu? Na verdade, a minha tese é que quando a gente estava no início do pré-mensalão ali em 2005, o Lula estava numa situação tão complicada, o PT, enfim, naquelas denúncias todas, que a grande maioria das pessoas viu os problemas da Varig e pensou assim, pô, mas o Brasil já tem pouca companhia aérea, naquela época já tinha pouca, né? Não tinha nem a Gol, se não me engano ainda. Daí, pô, se quebra a Varig, isso ia pegar muito mal para o governo. Ia ser assim uma coisa, nossa, muito ruim, muito negativa. Então muita gente começou a comprar as ações da Varig naquela ideia de fazer uma fezinha. De que, pô, se fosse preciso, o governo ia salvar, e se o governo salvasse, a ação ia ter algum tipo de valorização, porque simplesmente estava muito barato. Valia muito menos do que se você pegasse os aviões e vendesse, né? O valor patrimonial, a ação estava muito abaixo do valor patrimonial da empresa. Então, esse movimento de alta dessas ações, sem nenhum tipo de movimento de contrapartida fundamentalista da economia, né, de que a empresa estivesse melhorando, estivesse aumentando seus lucros, e ao mesmo tempo isso atraindo muita gente, fez com que esse raciocínio, né, a minha hipótese, né, dentro desse cenário hipotético aqui, que esse raciocínio pudesse ter reverberado, atingido muitas pessoas, e muitas pessoas pensando nisso, aumentou a quantidade de pessoas que quiseram apostar nessa tese, e aí isso foi gerando uma retroalimentação até que a ação valorizou insanamente. Aí quando ela chegou em 9,30, pessoal, isso se não me engano foi numa sexta-feira, eu lembro até hoje, aí... Um pouco antes de abrir o pregão, saiu uma notícia da CVM. CVM abre investigação sobre suspeita de vazamento de informação privilegiada na ação da Varig. Aí a ação saiu de 9,30 para coisa de R$3, assim, em 5 minutos, assim, 5 minutos no relógio, ela desceu de 9,30 para R$3. Então, assim, a ideia de bolha, ela está muito baseada nessa coisa da gente ter uma retroalimentação de pensamentos que não necessariamente são algo que faz muito sentido, mas é algo que está muito multiplicado, que tem muitas pessoas pensando ao mesmo tempo. Então... A ideia do George Soros, e essa é a tese dele como investidor, é procurar essas oportunidades, não necessariamente investir só no que faz sentido financeiramente ou economicamente. Ele procura oportunidades onde ele enxerga que pode haver essa reverberação e aí com isso ele surfar essa onda. Ele é um especulador nato, né? Tanto que o dinheiro que ele ficou mais famoso de ter ganho foi quando ele ficou vendido em libra esterlina ali no início dos anos 90 e ele viu que não era sustentável o governo na Inglaterra ficar segurando o regime de câmbio, que na época era câmbio fixo, né? Ele viu que aquilo não era sustentável e aí ele se alavancou muito ficando vendido na moeda. E aí, entre outros fatores, né, econômicos, o que ele percebeu, né, ele já falou sobre isso, é que muitas pessoas iam perceber aquilo.
não só ele, e muitas pessoas percebendo aquilo, isso ia aumentar a probabilidade de que muitas pessoas iam agir nesse mesmo sentido. E aí, se ele chegou antes, ele chegou na frente. E aí, com isso, ele ganhou muito dinheiro. Então, um dos aspectos de você pensar sobre os seus investimentos é perceber que existe essa figura, né? O simples fato de você pensar sobre algum investimento impacta o mundo real, né? E aí no livro dele ele fala dos dois mecanismos, né? Do sistema 1 e sistema 2, como também são conhecidos. O sistema 1 seria aquele mais intuitivo, que você responde meio por reflexo, mais impulsivo, e o sistema 2 seria aquele mais racional, onde você pensa com racionalidade. Então, ele sempre procura muito desses investimentos onde a gente está sendo regido pelo sistema 1, na ganância e no medo. E aí, se ele enxerga um edge, né, ele enxerga uma vantagem, enxerga algum movimento de que aquilo possa reverberar e ganhar débitos, independente de fazer sentido economicamente ou não, ele aposta nisso. Então, ele realmente é um especulador nato. Já o Warren Buffett, nosso outro extremo ali, né, dentro da polaridade de especuladores, né, o Warren Buffett ele é aquele cara holder, né, aquele cara do value investing, né, investir em valor. Então, ele é o cara que, em vez de ser igual ao Soros, que procura vender caro primeiro para depois que cair recomprar barato, né? Aquele cara que aposta nas quedas, né? Em geral, os especuladores têm um pouco essa natureza, né? De querer buscar movimentos rápidos. O Warren Buffett é o cara que é o contrário. Ele é especulador, só que da ponta de compra. Então ele quer comprar coisas extremamente subvalorizadas, né? Desvalorizadas pelo mercado, mas que ele enxerga valor. Né? Um caso agora que a gente pode citar é o caso do Luiz Barsi em relação ao IRB, o Instituto de Resseguros. O Luiz Barsi atualmente já comprou mais de 1,5% das ações do IRB e ele está participando ativamente, indicando o presidente para o conselho, enfim, tentando recuperar a empresa, porque ele enxerga valor naquele negócio, ele enxerga valor naquele modelo de negócio naquela empresa. Independente das situações que aconteceram, denúncia de fraude, corrupção e tudo mais, ele enxerga que existe potencial, que a empresa pode já ter sido saneada, e aí ele está tentando fazer a compra barato e ajudar a empresa a se valorizar, que é o jeito Warren Buffett de ser, procurar ações e papéis que estejam muito baratos, muito descontados em relação ao seu valor intrínseco e comprar pelo valor e não pelo preço, né? Ele está comprando ali porque ele acredita que tem valor, mesmo que o preço esteja muito baixo, né? E indicando até, por exemplo, que a empresa poderia estar quebrando, mas ele enxerga valor no negócio e enxerga uma empresa subvalorizada, não uma empresa quebrando. Então, esse é o jeito que seria o jeito mais tradicional, o jeito do investidor de valor. E aí existe também o meio do caminho, né, que não é nenhum dos dois, que seria o que eu considero o Nicolas Darvas. Ele enxerga, pessoal, o preço de um papel se movendo dentro de caixas, né, que seriam aquelas faixas de flutuação. Então, por exemplo, o Ibovespa, ele estava numa flutuação ali entre 125 e 129, né, e ficou um tempão. E aí agora ele rompeu o 125 e caiu e está no 121 a 125 de novo. Então é como se ele tivesse caído um degrauzinho. Mas pro Nicolas Darvas, enquanto um papel está dentro de uma área que tem um suporte e tem uma resistência, que ele está respeitando ambos, para ele é como se o papel tivesse parado. Então ele não enxerga a tendência, a não ser que você tenha rompimento, seja de resistências ou seja de suportes. Então, na visão dele de comportamento, essas mexidas que estão dentro de uma faixa são mexidas naturais. É simplesmente o papel existindo, né? Agora, o que ele busca sempre é operar tendências. E para você operar tendências, aí seria a tese dele, é que você precisa procurar os rompimentos, seja um rompimento de topo ou um rompimento de fundo. Então, o Nicolas Darvas, lembrando, pessoal, é aquele cara que ficou famoso nos anos 50, ele operava por telegrama, ele era dançarino, trabalhava na noite aí fazendo shows, espetáculos, e ele operava mandando telegrama, né? Então ele sempre lia jornal de 2, 3 dias atrás, ele mandava o telegrama pro broker dele, né, pro corretor dele, e pedia, ó, manda jornal para a cidade tal, tal e tal, nos dias tais, tais e tais, que era o percurso do show dele, e aí quando ele chegava aos locais, ele pegava aquele jornal já meio velho, e olhava só essas faixas de preço, desenhava essas caixinhas, e mandava telegrama para o investidor dele, para o corretor dele aplicar. Nesse processo, pessoal, ele chegou a juntar uma fortuna de 2 milhões de dólares. Né? Então, poxa, imagina, nos anos 50, que um cinema era tipo 5 centavos, ele chegou a ter 2 milhões de dólares. Né? Em dias de hoje seria mais de 50 milhões de dólares a fortuna dele. Então,
A estratégia dele era simples, era desse jeito, e ele fazia duas peneiras. Filtrava as empresas que ele considerava que estavam alinhadas com o futuro, né, empresas que tinham um fundamento econômico positivo olhando para frente, e também fazia essa segunda peneira com análise gráfica, olhando essas faixas de preço, essas faixas de flutuação. Então, pessoal, a ideia de hoje era falar um pouquinho dessa questão do comportamento, lembrando que o jeito que a gente pensa, se você vai investir, se você estiver de mau humor, se você estiver nervoso, se você estiver ansioso, se você estiver até com fome, isso pode afetar as suas decisões, pessoal. Então, lembre sempre de fazer investimentos quando você estiver no seu melhor momento, um momento de mais tranquilidade, serenidade, sem fome, sem sede, sem nenhum outro tipo de problema na sua mente, para você ter pensamentos com serenidade, pensamentos sem viés, né? Aquela ideia de não ir no mercado quando você está com fome, né? Então, é mais ou menos isso, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês se cuidem, espero que todo mundo já esteja vacinado. Graças a Deus, os números das vacinas estão andando muito rápido. A gente tem a expectativa de até setembro ter praticamente todos os adultos do Brasil já pelo menos com a primeira dose. Isso é muito positivo. Várias cidades aí já estão vacinando até 18 anos. Então procure, né, se vacinar, procure se já está na sua época de vacinar. Se vacine, fale com seus familiares para se vacinarem, porque isso é super importante, tá bom? De novo, eu já me vacinei, né? Já estou aguardando a minha segunda dose, que está prevista agora para setembro. Então procurem também se vacinar e contem com a gente. Se precisar de alguma coisa, pessoal, a gente está sempre à disposição. Entre lá no nosso Instagram. Escolha investir sempre. Um grande abraço e se cuida. Até a próxima. Tchau!